Sempre mais pra frente, chega. Tá vendo a moda? Vai ver a moda, vai ver revestir agora. Aí, irmão, você viu? Vamos revestir. Dia. Quem sabe o que é a lição de hoje? É a 4? O amigo Espírito Santo. Isso, irmã Eli. Eita agora. Ligar. Então, o povo quase se habitua com escola bíblica. Ah, chegou mais. Ô, glória! Deus do céu! Cadê a irmã Alice? Sabe a irmã Alice aí? Tá. Daqui a pouco ela vai chegar. Vamos colocar de pé para nós orar? Começar a oração. Em nome do Senhor Jesus. Irmão Elias, ora aí. Deus, Pai, Sim, Pai que me Sim, Jesus. glória a Deus, obrigado, Senhor. Mais um estudo, para ter entender esse estudo, para saber que o Senhor não foi contra a Senhor da igreja, para meus irmãos, aleluia, a esposa, o pastor, o irmão todo, Nós sentamos, irmãos. Título da lição ao amigo do Espírito Santo. Amigo Espírito Santo. Começou a discutir? Paz de Jesus. Amém. Então, hoje o título da lição é O Amigo do Espírito Santo. E aí, meu Jato, abençoado, graças a Jesus. Vou falar um pouco sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Temos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, essa é a Trindade divina, da qual o nosso Deus, Yahvé, o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Consolador Espírito Santo. A função de cada um deles são funções distintas, mas em comum, uma para com a outra, parecido. No princípio, quando foi criado o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, diz a Bíblia que o Senhor começa a dar ordem: haja luz, houve luz, haja luz para a noite, para o dia, estações do tempo, primavera, verão, outono, inverno, teve tudo isso. E quem é a palavra? A palavra é Cristo. A palavra está lá escrito no Evangelho de João, capítulo 1, que fala que Jesus ele era o verbo, ou seja, no grego, palavra significa verbo. Então, Jesus é a palavra. Jesus é sendo a palavra e o Espírito Santo é o que estava pairando sobre as águas. O que é pairando sobre as águas? Ele andava sobre as águas e começava a fazer, ou seja, acontecer tudo que aconteceu na criação do mundo. Portanto, que Salmo 24, versículo 1, eu cito muito Salmo: o Senhor é o céu e a terra e toda a sua plenitude e tudo que nele habita. Então, o Espírito Santo ele tem sua forma de agir, a forma de nos consolar, a forma de fazer a gente compreender as coisas, mesmo aquilo que foi nos falado lá
2, 3, 4, 5, 10 anos de crente, hoje, de repente aquilo que você não entendeu, ele vai fazer você ser lembrado. Isso é bíblico. A gente vai ler um texto da Bíblia falando sobre esse assunto da pessoa do Espírito Santo, que fica no Evangelho de João, capítulo 16, fala sobre a característica do Espírito Santo. Então vamos ao texto, o amigo Espírito Santo. Estamos falando sobre amigo. Amigo é algo íntimo, é uma pessoa que você quer junto com você, quer estar com você, contar os seus problemas, contar a sua dificuldade, te dar uma palavra concernente àquilo que você não necessita. Você não, ou seja, que você não quer ouvir. Um amigo é esse. Porque a palavra que você quer ouvir, qualquer pessoa vai falar para você. Não, quero ouvir o bom. Se você está errado, se você não está legal, então o seu amigo vai falar, eu quero o seu bem, você está todo errado. Mas você está todo errado. Porque o amigo ele não quer que você se perca, o amigo não quer que você tropeça, o amigo não quer que você caia. Então o Espírito Santo de Deus ele tem ciúme de te perder para o pecado. Então ele vai te repreender e vai falar para você que você está errado. Está errado, está errado, está errado. Então essa é a função do Espírito Santo, de conscientizar. E a gente vai ver um pouco mais sobre, adentrando na lição. Para meditar, o Espírito Santo é o nosso amigo. Ele é uma pessoa que foi enviado para estar conosco. Texto bíblico. Aqui, João 14, 17. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer. Mas vocês, é plural, o conhecem porque ele está com vocês e viverá em vocês. O mundo não pode receber esse Espírito porque o mundo não conhece a Cristo. Cristo ressurreto e morreu, o terceiro dia ressuscitou. Então ele nunca levantou a mão para a salvação. Então quando ele não levanta a mão para a salvação, ele não tem condições de receber, ou seja, o Espírito Santo de Deus. Não é o batismo, é receber, ou seja, o Espírito Santo para te ajudar a compreender tudo aquilo no decorrer do que você está sendo ensinado. Então o Espírito Santo de Deus conscientiza você vir para a igreja. O Espírito Santo de Deus conscientiza você ler a palavra, você compreender a palavra. O Espírito Santo te ensina a compreender você a perdoar. O Espírito Santo de Deus te ensina a compreender você olhar o seu irmão como fosse você mesmo, amar ao seu próximo. O mundo ama alguém? Então o Espírito Santo de Deus tem essa função. E a função e as características do Espírito Santo de Deus é lindo, concernente a isso. Introdução. Quando Agostinho, o grande teólogo do século IV, escreveu ao seu afilhado, disse: o Espírito Santo sabe tudo o que você sabe e tudo o que você não sabe. Então ele é o onisciente, onipresente, onipotente. Sim, ele sabe tudo o que você não sabe e sabe tudo o que você sabe. Eu sei, mas ele já sabe primeiro que você o que vai acontecer. Ele já sabe o que vai acontecer lá. Ele pode te revelar. Ele pode fazer você compreender as coisas. Ele pode fazer que você entenda que você está em aflição, você está em perigo, porque ele está te revelando. A Bíblia diz que um homem espiritual decide tudo como de ninguém é decidido. Quando você espiritualmente serve a Deus, o Espírito Santo de Deus vai começar a te conscientizar daquilo que Deus está falando no teu coração. Vai discernir o que é a realidade para a sua vida e o que não é. Então a necessidade de você entender, está
a necessidade de você entender você sem Jesus, você sem ninguém, você não consegue. Você não tem essa elasticidade mental para poder entender, ou seja, interpretar o que o Espírito Santo de Deus vai interpretar para você. Então ele veio para te conscientizar. Ele veio para abrir os seus olhos, meus olhos. Então ele sabe o que nós não sabemos. E ele também sabe o que nós sabemos. Entendeu? Então ele te dá um antônimo e um sinônimo. Essa frase resume bem o lugar que o Espírito Santo ocupa na vida do cristão. Ele é o nosso amigo por excelência e veio enviado do Pai para morar em nós. Ser o nosso amigo para sempre. A Bíblia diz que nós somos casa, corpo, templo do Espírito Santo. Então, Jesus falou, quando eu for para o Pai, enviarei o Consolador. Quem é o Consolador? É esse que mora em você. É esse que está em você. É esse que vive em você. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós estamos perdidos. Nós não conhecemos nada, não conseguimos decifrar nada, não conseguimos, ou seja, interpretar nada, porque quando você lê a Bíblia, quem interpreta a Bíblia para você é Ele. É Ele que interpreta. É Ele que te revela. É Ele que faz você entender o que Deus quer para você, os seus caminhos. Faz você perseverar, é Ele que faz, não é você. Porque se a gente sem Ele, a gente erra o caminho, erra o rumo, cai no buraco. A Bíblia diz que, Salmos 6, 19, 5, 115, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Ou seja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra quem é que eu falei? É quem? Cristo. Se a palavra, se a lâmpada é Cristo, aqui está falando uma metáfora, a luz é o Espírito Santo. A luz, ele te dá uma visibilidade de onde está o perigo, da onde está o abismo, da onde está aquela terra, da onde está o inimigo tentando contra a minha e a sua vida. Então a necessidade de você entender que o Espírito Santo de Deus para você é mínimo. É mínimo. Porque você já é evangélico, você já está na igreja. Então você entende que o Espírito Santo de Deus, você é a morada do Espírito Santo de Deus. Se eu trouxer para você, falar para você, na época dos nossos patriarcas, de Abraão, Isaac, Jacó, a repartição lhe dada pelo Espírito Santo de Deus era pessoas praticamente nominadas e repartida somente para pessoas específicas. Mas, sendo que quando abrangeu o véu do templo se rasga depois de aproximadamente 4.000 anos depois, ou aproximadamente isso, Jesus vem, e a Bíblia diz que Jesus vai à cruz do Calvário. Ele não foi levado, ele foi à cruz do Calvário, por amor de mim, amor de todos nós, porque senão a gente estava perdido. Ele se entrega, ele é crucificado, flagelado, morre e ao terceiro dia ressuscita. Mas antes disso, o véu do templo se rasga. Ele fala o quê? Tetelestai. O que é tetelestai? Está consumado. Quando fala está consumado, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Por que não rasgou de baixo para cima? Por quê? Porque foi Deus que permitiu que ele mesmo se partisse. Porque o véu tinha mais ou menos 5 milímetros de grossura. Ou seja, de espessura, para que o homem nenhum pudesse romper ele. Então ele rasga de cima para baixo. Então é impossível do homem romper com as suas mãos aquele véu. Aí quando o véu se rompe, a Bíblia diz que você, eu e nós temos acesso ao Santo dos Santos, que era só do sacerdote. Os irmãos compreendeu? Está compreendendo? Então vamos lá? A invisibilidade desse amigo. Quando pensamos na palavra Espírito,
já nos expressa o que há de mais imaterial, ou seja, não é material, é físico, é metafísica, além da física do homem, ou seja, além do tecido, ou seja, algo que não podemos apalpar, tá? Pegar, tanger, apesar de admitirmos a invisibilidade do amigo Espírito Santo. Ele é uma pessoa real e maravilhosa. Sobre essa pessoa integral ou total, veremos na próxima lição. Certa vez perguntaram a um garoto de 10 anos: André, o que você pensa sobre o Espírito Santo? Ele respondeu: o Espírito Santo, eu o adoro. Essa é uma resposta muito sábia de um garoto e que revela uma firme confissão de fé. Demonstra que o Espírito Santo é Senhor e dá vida. Precisamos, assim, cultivar maior atividade e intimidade com o Espírito Santo. Estudar mais sobre, a fim de podermos mais de perto conhecer nosso amigo fiel e companheiro. Então, fizeram a pergunta a um jovem, André, menino, do que ele tinha, o que ele sabia sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele falou que o adorava, o Espírito Santo, e queria perto, ou seja, que sentia bem estar com ele. Quem quer sentir bem estar com ele? Traz paz, traz alegria, traz gozo, traz satisfação, traz prosperidade espiritual. Então o Espírito Santo é tudo, mais do que você tem nessa vida, o valor do Espírito Santo. Então, nós primeiramente temos amigo carnal, fisicamente palpável, temos, mas primeiro o seu amigo é o Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém quer perguntar? Ninguém? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camucados. A Gabriela que foi ali, deve estar esperando as filhas. Então vamos lá? Então vemos a invisibilidade, que ele é espírito, então você não tem como ver. Então ele vai além da física, não é palpável, ele é metafísico, ou seja, vai além da física, espiritual, sobrenatural. Ele é o nosso amigo, diferentemente das outras duas pessoas da Trindade. Não é fácil falar do Espírito Santo. No Evangelho, o Pai faz ouvir a sua voz. Quem lê para mim? Marcos 1:11. Marcos 1:11. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Alguém achou? Pode ler. Quem achou, pode ler. Marcos 1:11. 1:11. E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Qual coisa boa. Glória a Deus. Aí você entende que Deus é o Criador do céu. E falou: Tu és o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu me agrado. Entendeu? Então, no final do seu ministério terreno, o Senhor Jesus, ao anunciar sua partida do céu, percebeu que os discípulos ficaram muito tristes e foi logo
e foi logo os consolando. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. E continuando sobre esse amigo, Jesus ainda promete. Aí ele botou o versículo do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Ou seja, Jesus, fazendo a obra do Senhor, mediante quase o final do seu ministério, Jesus, agora falando para o seu discípulo, que ele iria para o Pai, mas ele iria enviar o Consolador. O seu discípulo começa a ficar triste, porque as suas ovelhas, quando ela não tem um pastor, ela dispersa. Então eles começaram a ficar com medo do que iria acontecer com eles. Mas sendo que há uma necessidade tão grande de alguém o acompanhá-lo. Portanto, que se posição eu teria um pastor anterior aqui. Ele saiu. Vou dar uma suposição, né? Não é se comparar com o Espírito Santo, não, isso não tem nada a ver. Estou dando só fazendo uma metáfora. Aí o pastor está aqui, se não vem ninguém, o que iria acontecer? As ovelhas praticamente ia querer procurar outra igreja, fechar. Porque ia ficar vazia, nem que você tente fazer o culto uma vez, outra vez, mas você vai ver que a obra é pesada. Não é só, não se trata somente de um culto, de 2 cultos, de 3 cultos. Se trata de ensinamento, se trata de preparação, se trata de uma psicologia, você sentar, você ouvir um irmão, aí ouvir um casal, aí ouvir uma família, aí tudo isso se trata, pastorear se trata praticamente quase tudo isso. Aí você fala, poxa, mas pastorear é horrendo e pastorear é ruim. De fato, é pesado. É pesado. Não é somente eu vou chegar aqui, cultuar e pronto. Não. Os problemas de vocês praticamente podem evidenciar a mim, mas dificultosamente os meus problemas se evidenciaram a vocês. Pastorear é isso. Pastorear é isso. Quando tem muito pastor que se vive coitadinho e vive da lã das ovelhas. Também tem isso. Pede toda a vida, e a pessoa vai lá e vive com as lãs das ovelhas. Uma coisa que eu não concordo, mas eu concordo em ensinar a palavra. Mas depois, sai daqui pastores, diácono, diaconisa, missionário, missionária, e assim vai sucessivamente. Aí o pastor saiu, entrou outro. Para quê? Para não ficar ninguém disperso. Para ninguém ser abandonado. Para você procurar outra igreja. Por quê? Porque já tem um rebanho. Então a necessidade de sair um e entrar outro é grande. Então a mesma coisa, Jesus foi para o Pai, mas ele falou que ia enviar o Consolador. Se ele não envia o Consolador, todo mundo fica disperso. Então a necessidade de ter alguém para dar continuidade foi necessária. Quem está dando continuidade? O Espírito Santo de Deus. Até a volta de Cristo. Vocês vão compreendendo? Está compreendendo? Então aqui vemos que Jesus pediu ao Pai para nos enviar outro auxiliador, ou consolador. Assim temos o amigo maravilhoso que veio para estar conosco
e nos ajudar. Ele falou bem claro, olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, meu Pai, crê em mim, eu sou filho. Na casa do Pai que me enviou há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não estaria falando com você. Para onde eu vou preparar lugar. Que aonde eu estiver preparando lugar, eu voltarei deste lugar e unirei todos vocês para este lugar e levarei vocês comigo. Mas sendo que, tem uma interrogação aí, ele não ia ir para lá e deixar você sem ninguém para poder dar continuidade na obra, sabendo que o Espírito Santo de Deus ele pode conscientizar você a permanecer, a perseverar, porque ele sabia que quando ele falou não se turbe o vosso coração, existia perseguições, existia calúnia, existia difamação, existia ameaça de morte para quem pregasse a palavra. Então, a necessidade do Espírito Santo de Deus vir era o quê? Suportar tudo isso. Você acha que é crente, você não vai ouvir isso? Ou você acha que você não vai passar por isso? Ah, eu sou crente, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Mas está dentro de você, é o maior valor que o diabo quer tirar, para poder te arrebatar para o inferno. Está dentro de você, é o maior valor, maior do que ouro, qualquer prata, qualquer diamante, qualquer coisa. É o Espírito Santo. Porque se ele sair de você, se ele te abandonar você, você não é mais ninguém. Você perde a sua identidade. Você perde toda a credibilidade. Você perde tudo. Vou dar uma comparação com o homem natural. O homem natural, ele está ali, nasceu, está mamando, daqui a pouco engatinha, daqui a pouco começa a andar, as suas fases vêm acontecendo. Primeiros passinhos, aí vem, segundo, aí desenvolve 1, 2, 3, 4, 5, daqui a pouco mais se forma um homem. Sendo que ele atinge a maturidade de vida. Atingiu, cumpriu, ouviu várias vezes o Evangelho, não quis aceitar a Jesus, aquela coisa toda. Sendo que quando Deus ele pede a sua vida, que é Deus que pede a sua vida, o diabo não tem poder de tirar a vida de ninguém, é Deus que tira a sua vida, aí fala assim, louco, esta noite prepararão, ou seja, essa noite pedirão a sua alma. O que tem preparado, para quem será? Ele faz uma pergunta, chama de louco. Esta noite vão pedir a sua alma. Ou seja, o que você fez no mundo? O que você agiu no mundo? O que você fez bom do teu Criador? Nada. Aí, quando tira o espírito dele, fica quem? Fica só a alma. Ou melhor dizer, fica só a matéria. E a matéria em si, ela vai para onde? Para o pó. Quem vai dar conta? A sua consciência. A Bíblia diz bem claro que quando o inferno, o Hades, Seol, o inferno, o Seol, o lago de fogo. Quando a pessoa vai para lá, a Bíblia diz que o fogo não se apaga e nem o bicho não morre. Quem é esse bicho? Alguém sabe dizer quem é esse bicho? É a consciência. Ai, socorro! Não é para me parar por aqui. Eu não ouvi a irmã Gabriela que pregou por mim, pregou para mim. Ah, eu não vi o irmão Carlos, que o irmão Carlos falou tanto de Jesus para mim, mas eu não quis ouvir, tomei um tiro na cabeça.
E ali naquela hora eu pensei que alguém ia passar, eu ia aceitar o Senhor, mas ninguém passou. Não acontece direto que nem aconteceu com o ladrão, não, gente. A gente vai aceitar só na morte. Só perto da morte. Não, mas aí você quer adivinhar uma coisa que você não pode adivinhar. E foi um caso que pode acontecer. Foi permitido Deus fazer aquilo acontecer. E falar assim, a solução até mesmo perto da morte. Mas você não pode adivinhar, você não pode dominar Deus. Você não pode dominar Deus. Então por isso que o Espírito Santo de Deus está te conscientizando antes de acontecer isso. Antes de acontecer isso. Então as coisas assim, parece que não, mas é muito sério servir a Jesus. Se ele está dentro de você, é porque ele está falando para você, meu filho, o inferno, ele é real. O inferno, ele existe. Então a pessoa vai lembrar no inferno lá, vai falar assim, ó, o Jaco e eu estava ali fora, o culto rolando, ele estava panfletando, e eu li, mas não deu nem tempo, joguei o panfleto no meu bolso, mas fui por aí, fui embora, do nada, de repente fui abordado, tomei uma, e aqui eu parei. Mas Senhor, me ajuda. Aí você vê uma palavra muito, muito parecida do rico e Lázaro. Evangelho de João, capítulo 16? 16, né? Capítulo 16. Um aproveitou na vida, o outro na morte foi beneficiado, porque um era rico, sobejou de tudo, aproveitou tudo, não queria dar importância nenhuma para Deus, nem nada. Aí o outro, que era servia a Deus, o filho de Abraão, aquela coisa toda, ele estava, morreu. Um foi sepultado e o outro foi descansar no Senhor. A diferença do sepultamento é outro descansar. Um aguardou a salvação e o outro foi para sepultamento. Sepultamento é aguardar o dano da segunda morte. E o outro vai aguardar, ou seja, já está praticamente no seio do Senhor. Aí acontece que quando ele lembra que o pai Abraão, peça que Lázaro, esse abençoado que estava comigo em vida, que molhe a ponta do seu dedo e refresca a minha língua que eu estou em tormento. Ele lembrou que estava em tormento. E ele lembrando que estava em tormento, o que aconteceu com isso? Abraão foi e falou, olha, você em vida aproveitou, Lázaro nada tinha, você tinha tudo, mas agora há a separação de um abismo. Quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não passa para cá. Lá no inferno não tem mais perdão não, uma vez que foi para lá já era. Tem gente desde a época de Noé, esperando o trono branco para ser julgado, para poder engajar, ser jogado no lago de fogo ainda. Tem gente no inferno até, na existência do homem, mais ou menos quase 7 mil anos da existência do homem, ainda tem pessoas guardando ainda para ser julgado e ser lançado no lago de fogo do inferno. Então, você entender que as coisas estão sérias, por isso que Deus te fala, Deus botou ele, alguém tão especial na nossa vida, para a gente não se perder. Está vendo imensurável o amor de Deus? Se olhar para o céu assim, isso é o amor de Deus para as nossas vidas. O amor de Deus para cada um de nós. A gente entende. Irmã Gabriela, sai de sol, meu filho, vem para cá. Não, estou com o joelho lá de fora. Ah, tá. Eu pensei que você está com frio. Tá. Então há uma necessidade de você entender que o Espírito Santo de Deus, ele é especial. Eu posso, aconteça, tu não faz nada sem ele. Tu não age nada sem ele. Ninguém faz nada sem ele. Não adianta. Você não é ninguém sem ele. Se ele sair, você cai. Pobre miserável como Paulo falou, pobre miserável como eu sou. A Bíblia diz que Paulo ele mesmo falou, eu não passo de escória do cocô do cavalo. Não adianta.
Não adianta. Só ele para nos levar na caminhada. Verdade. Só ele que nos conduz. Esse amigo nos une ao Filho e o Pai. Porque ele se conscientiza. Então vamos lá. Ao lermos os evangelhos, em especiais o de João, vemos que o Pai nos envia o Espírito. Repare, isso é muito importante, tá, irmão? O Espírito com letra maiúscula. Com letra maiúscula. Espírito Santo se escreve com letra maiúscula. Não é com letra minúscula, é espírito humano ou espírito maligno. Com letra maiúscula, que não escreve Espírito Santo com letra minúscula. Entendi. Então, se eu fazer o seminário, se você fizer com letra minúscula, você toma um zerão. Zero. Não se escreve com letra minúscula. Vemos que o Pai nos enviou o Espírito, que o une a seu Filho. O Espírito Santo se torna nosso guia e vai nos vivificar com uma vida nova. Então tu vê que ele nos guia diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Então ele faz a gente ficar vivo, dá uma nova vida, nos regenera, faz a gente enxergar as coisas. Poxa, se eu soubesse, na vida de todo mundo acontece isso. Se eu soubesse, eu teria aceitado Jesus antes. Todo mundo já ouviu isso, todo mundo, a maioria das pessoas falam isso. Se eu soubesse, eu teria aceitado Jesus antes. Aceitar Jesus seria tão bom, aceitar Jesus. Mas o difícil é caminhar. Mas a maioria sabe, né? Se eu soubesse, a pessoa pergunta, desculpa, sim. Se eu soubesse. Esse verbo não existe, se eu soubesse. Por quê? A maior parte das pessoas sabe. Só não querem concordar. Saber, sabe. Às vezes é um termo que a pessoa faz a aplicação naquele momento, que ela até então não entende mesmo do que ela está falando. Isso. Por quê? Ela saber sabe. Mas ela está falando no termo de quê? De viver em Cristo. Não reconhece. De agir em Cristo. Mas tudo isso tem uma escada para chegar. E se você não tiver experiência para contar, para você se arrepender, e você está aqui desse lado que ela falou, se eu soubesse, eu não teria passado por isso, ela não estaria aqui. Então ela tem que passar por aquilo para ela estar aqui. Só não tem a consciência. Que precisa. Porque senão, eu não fiz nada, eu nasci na igreja, eu sou o cara. Aí existe gente que te julga pelo que você foi. Ele nunca passou pelo que você foi, mas te julga. Mas isso aconteceu comigo. Cara, sendo militar na igreja, ela sabe quem é. Porque eu fui responsável, fui supostamente responsável da esposa dele dentro de um cargo eclesiástico. Ele tirou a esposa dele porque eu era responsável, porque eu fui um ex-presidiário, e a esposa dele, por ele ser militar, ele não poderia me obedecer. Mas ele era convertido? Ele? Não. Não era convertido. Porque a pessoa que age dessa maneira não é convertida. Então a pessoa tem que estar na plenitude de Deus, tem que entender o Espírito Santo, o agir do Espírito Santo de Deus, para você entender. Até hierarquia você tem que entender. Eu posso saber mais do que a senhora. Se Deus te colocou na minha frente, eu tenho que te obedecer. Glória a Deus. Sim. Josias, rei, reinou com 8 anos de idade. Só eu com 47, eu não vou obedecer com 8 anos de idade do meu rei. E aí? Tem gente que não entende isso. A hierarquia existe. Então o Espírito de Deus te dá essa conscientização. Ele é a chave perfeita para termos uma relação vital com Deus. Desejou permanecer com os homens e ter comunhão com eles. Porém, houve um grande afastamento por causa do pecado.
Então Deus enviou o seu amado Filho, o qual morreu pela humanidade, trazendo a reconciliação, e agora nos enviou também o Espírito, que nos faz viver em unidade com o Pai e o Filho, nos ensinando tudo o que precisamos para permanecermos firmes diante da salvação eterna. Glória a Deus. Ele faz você estar na igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia, estar jejuando, estar orando, estar amando, estar dando os braços, vivendo em comunhão, vivendo junto, um café da economia, algo que a gente para destroçar alguns assuntos concernente à palavra. Ou seja, vamos abordar assuntos, vamos estar no culto, vamos pregar, tudo isso ele te aproxima do Senhor. Para quê? Por quê? Porque nós somos lembrados por Ele, para que um dia nós estaremos juntos do Pai com a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Então a necessidade da gente estar entendendo que o Espírito de Deus é o nosso amigo especial é grande. Entendeu? Alguém quer falar alguma coisa? Então assim termina essa aula, o amigo Espírito Santo. E temos aqui considerações finais. Nosso amigo Espírito Santo veio enviado no Pai para nos levar a uma vida cristã maravilhosa, cheia de amor e muito poder. É esse amigo que nos faz ter uma vida vitoriosa. Sendo assim, o cristão deve ceder ao controle dele, e isso o levará à maturidade espiritual a cada momento aqui na terra. Ou seja, ceder à vontade do Espírito Santo de Deus. E quando você cede à vontade do Espírito Santo de Deus, ele começa a te amadurecer, começa a te desenvolver, começa a te mostrar coisas que você não pode alcançar por você mesmo. Não compreendeu? Glória a Deus. Vamos à pergunta? Apesar de admitirmos a invisibilidade do amigo Espírito Santo, ele é o quê? Ele é o quê? Uma pessoa real e maravilhosa, uma força inalcançável, uma pessoa invisível, sem acesso. A, B ou C? Ah, uma pessoa real e maravilhosa. Isso aí. Mesmo não sendo fácil falar para o Espírito Santo, o Evangelho mostra o quê? O que realmente é impossível conhecer o Espírito Santo. Que a amizade com o Espírito Santo não é mostrada na Bíblia. Que o Pai nos faz ouvir a sua voz. A, B ou C? O pessoal está lendo a mensagem. Estão prestando atenção, por favor. Conforme a lição, a quem o Espírito Santo nos une? A Jesus e ao Pai? Ao mundo? À riqueza? A, B ou C? Deus. Então, a escola bíblica dominical, ela faz você desenvolver o seu caráter dentro da palavra. Porque se você não participar de escola bíblica, ensinamento, você não consegue chegar a uma maturidade espiritual. Então, abra a Bíblia de vocês aí, no Evangelho de João, capítulo 14, aliás, 17. Esse aí, né? Já marquei. 16. João 16. Isso.
Vocês acharam? Diz assim, capítulo 16. A minha Bíblia tem o ano que foi escrito, tá? Isso é bom, talvez, também os irmãos saberem. 33 depois de Cristo. Ah, mas Cristo é assim. Escreveram 33 depois de Cristo toda a história. Tá? Nem a pessoa que viveu em Cristo foi relatando, não. Viveram com Cristo, mas 33 anos depois de Cristo foram relatando tudo. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. A minha Bíblia está escrito no texto a perseguição, tá? Expulsar-vos-ão da sinagoga. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Mas tu fala assim, mas como assim? Glória a Deus. Como assim, meu Deus do céu? Está fazendo serviço para Deus? Por que isso? Aí o salmista fala, preciosa para Deus é a morte dos seus santos. Você se agrada que Deus está vendo você sofrendo aqui? Deus não tem morada para você, tem morada para mim. Ou você acha que você está morrendo, você vai para uma perdição? Não, você vai para a salvação eterna. Acabou teu sofrimento. Acabou tua luta, teu choro. Acabou aquela perturbação, aquela aflição, aquela perseguição. Acabou tudo. Não tem mais choro. Não tem mais nada de dor. Não tem nada de... É só alegria. Alegria, gozo, paz. Tudo. Acabou o sofrimento na terra. A terra não... Até um dia a terra e o céu virá uma vez só, mas sempre que acabou. E a gente vai sofrer nunca mais desse jeito. Entendeu? 3. E isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Eu não vou parar para explicar tudo para vocês, senão vai entrar em outros. Está falando o mesmo assunto, mas falando aqui sobre o amigo Espírito Santo. É ele que vai conscientizar a gente. Aí vem o Espírito Santo. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Ou seja, Jesus está falando que enviando o Consolador ele ia ser lembrado, tá, de tudo que ele ensinou a cada um daquele discípulo. E a mesma coisa a gente, você está aprendendo. Daqui a pouco você vai lembrar tudo do que você aprendeu. Mas quem lembra? O Espírito Santo. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, enviar-vos-lo-ei. Ou seja, tinha que ir embora. Para quê? Para que ele indo, o Espírito viesse fazer a sua função. E quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, a justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Ou seja, o mundo não crê, então já peca. Da justiça porque vou para o meu Pai. Ou seja, no céu há justiça. E não me vereis mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Quem é o príncipe desse mundo? Hã? Que isso, cara? O príncipe desse mundo é o diabo. Oi? O príncipe desse mundo é o diabo. O príncipe do mundo. Príncipe do mundo. Então o príncipe do mundo é o diabo. Já está julgado, já está condenado. Entendeu? Já está condenado. Então são situações que a gente tem que parar para analisar, que
O juízo já está com o adversário. Quem é o juiz? Deus. E vai julgar tudo aquilo. Ou seja, Jesus vai ser o juiz. Ele veio como ovelha, muda, matador. Ele ressuscita como um leão da tribo de Judá. Ele foi o nosso advogado. E ele vai ser também o juiz. Ainda está sendo nosso advogado? Já é a nossa advogada. Ainda é. Porque ele intercede mediante ao Pai pela nossa vida. Lá na frente. Você pegou? Dá uma chance pro povo. O povo, o senhor sabe que eu dei a vida por ele. Você escolheu. Está em carne, é pecador. A chance. Quando Jesus estava na cruz, Deus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Deus, conjecturando eu, entendendo que ele não poderia enviar um raio naquele momento, poderia acabar com a humanidade? Poderia fazer tudo? Poderia, ele é Deus, mas Jesus não fez. Por quê? Jesus intercedeu, até mesmo para aqueles que estavam matando. Por isso que a empatia é um valor intelectual de entender o problema do próximo. Estou contigo, cara. Estou com você. Bom, pode deixar, estamos vindo nessa parada aí. Mas ele não falou só que estava com você. Ele tomou as suas dores, e é mais além do que empático. Foi mais além do que isso. É o quê? A misericórdia. Ele tomou um balaço no peito, vou dar uma suposição, um balaço no peito, e você está lá atrás. Ele falou: não é para ele, não é para mim, toma, pô! É para mim, mas deixa ele, deixa ela. Então essa foi a atitude de Jesus. Alguém faz isso com você hoje? Só ele. Mais fácil a gente usar empatia e ainda vai, mas a misericórdia é difícil. Mas ainda você, de repente, você pode entender que se fosse a gente tendo o Espírito Santo de Deus, eu falo assim, a gente não fazer isso, mas há uma possibilidade, de repente, de acontecer, de você estar lá e o teu pastor tem que te defender. Pá, irmão, vamos Jesus. Uma forma de misericórdia. Uma forma que ele entra na sua frente, mas tem pastor que é. Vamos lá. Esquece. Vamos lá. Eita, pai. 5 minutos para acabar. Vou ler aqui, eu não posso explicar mais não, tá? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos, acesse, tá? Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas enquanto eu for, enviar-vos-lo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque... Vamos pular aqui que eu já falei sobre isso. 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podereis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso
pois disse que há de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Um pouco não me vereis, e outra vez um pouco ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz? Um pouco não vereis e outra vez um pouco vereis. E porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco. Não sabemos o que diz. Conhecendo, pois, Jesus, que o queriam interrogar, disse: indagai entre vós cerca disso que disse. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco ver-me. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Amém? Embaixo depois, irmão, medita, porque aqui é a oração. Uma oração assim adotada. Amém? Amém. Meus irmãos, se coloquem de pés. Os irmãos querem perguntar alguma coisa? Glória a Deus. Uma Lúcia? Não. Glória a Deus. A senhora quer perguntar alguma coisa? Não. Ninguém? Eu na assimilar. Deu? Isso é bom. Se deu para assimilar bem, tá bom. E o senhor? E a senhora na bênção está? Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, graças te damos. Muito obrigada. Esse momento de ensinamento, esse momento que estamos unidos, entendendo que o valor maior das nossas vidas está na tua presença, é o amigo Espírito Santo. Muito obrigado a Deus por o Senhor ter nos concedido a oportunidade de obtê-lo, de conceder a nosso corpo, que é templo do Santo Espírito enviado pelo Senhor para morada em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco. Daqui a pouco estaremos dando início ao culto. Que o Senhor possa ser com cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor. Já comeu?